em busca dessa quantificação. Como quantificar a associação entre essas duas variáveis quantitativas? Eu digo para vocês que existem muitos tipos de associação possíveis de serem feitas, né, dessas associações, mas a gente vai utilizar aqui, para quantificar essa associação, uma relação que é linear, tá? Aquela mesma ideia que eu tinha mencionado para vocês, eu quero olhar se a nuvem de pontos se comporta próximo de uma reta, passa aqui pela origem, tá? Vou fazer o desenho. Vou mencionar isso com calma. Então é isso, vamos em busca dessa quantificação, o quanto uma variável está associada com a outra. Trabalhando, lembrando aqui, com duas variáveis quantitativas. Essa associação, como eu disse, é a associação linear. A gente vai chamar de associação linear. Bom, a gente vai quantificar de uma maneira que os números que a gente vai obter, eles vão morar num intervalo fechado de -1 a 1. E a ideia é, quanto mais próximo de zero estão os valores, significa que essa associação, ela parece não existir. A associação não parece ser forte, não parece ser um fator forte. Bom, quanto mais próximo de 1, a gente tem uma associação que é diretamente proporcional, quando uma variável cresce, a outra cresce também. E se os valores estiverem, quanto mais próximo de 1, parece ter uma associação inversa, né? Quanto maior o valor de uma variável, a outra diminui. Tá? A gente já viu anteriormente os gráficos parecidos com esses três que a gente está trabalhando. Esse é o comportamento que a gente vai estar estudando. É claro que vocês estão vendo que agora o meu plano cartesiano, meus eixos, o centro do eixo, a origem desse eixo, parece estar no centro da nuvem, né? Desses pontos que vocês estão vendo. Não foi o caso que aconteceu nos exemplos que a gente construiu anteriormente. Mas a gente consegue transladar esses eixos. A gente vai mencionar até como é que faz isso a partir de agora. A gente pode sempre pegar a origem do eixo agora como sendo o x médio e o y médio das duas variáveis que a gente está trabalhando. A gente vai trabalhar com isso. Então, a gente consegue, sem problema nenhum, colocar a nuvem de pontos, meio que a origem do plano centrado nessa nuvem de pontos, tá? Isso não é nenhum problema. Então, a gente tem esses três tipos de comportamento que serão possíveis, né? Nesse primeiro, vocês observam, vocês lembram que o plano cartesiano, esse aqui é o primeiro quadrante, né? Esse aqui é o segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, nesse tipo agora, que a gente vai chamar de proporcional, diretamente proporcional, né? A maioria dos pontos, eles vão se concentrar no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, tá bom? A maioria dos pontos vão se localizar no primeiro e no terceiro. O que acontece quando a gente concentra os pontos no primeiro e no terceiro quadrante? Observe. Esse ponto que eu vou destacar aqui, ó, esse ponto, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Todos os pontos têm uma coordenada x e uma coordenada y. Só que o que acontece de especial no primeiro e no terceiro quadrante? As coordenadas dos pontos, elas têm o mesmo sinal. Quando estão no primeiro quadrante, as duas são positivas. Quando estão no terceiro quadrante, as duas são negativas. De modo que quando você for fazendo... Deixa eu chamar de x1 e x2, porque são tantos pontos aqui para não... Vou chamar esse de x1, x2. X1, y1, desculpa. X1, y1. Bom, essa coordenada x1, y1, nesse exemplo aí que eu estou destacando, os dois valores são negativos, né? Já que está no terceiro quadrante. De modo que quando você fizer o produto de x1 vezes y1, vocês concordam que isso vai dar um valor positivo? Já que os dois valores são negativos, negativo vezes negativo dá um valor positivo. Então, isso aqui vai dar positivo. A mesma coisa acontece quando eu pego um ponto aqui, chamado x2, y2, quando eu pego esse ponto aqui no primeiro quadrante. As duas coordenadas são positivas, quando eu faço o produto entre elas, dá um valor positivo também. De modo que quando você pega sempre pontos que estejam no primeiro quadrante ou no terceiro quadrante, esses pontos, supondo que esse x1, chamado x e y, ele pertence ao primeiro ou terceiro quadrante, sempre que você fizer o produto entre as coordenadas, o valor vai dar o produto, tá? O valor vai dar positivo, né? No primeiro e no terceiro quadrante.
Aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer sempre o produto dessas duas coordenadas, x1 vezes y1, e vou fazer a soma de todas elas. Tá? Vão ter vários pontos aí. Você vai fazer o produto das coordenadas e soma todos esses valores. O valor vai ser positivo, já que você está somando valores positivos, né? Então o valor vai ser positivo. Perceba que tem poucos pontos que vão dar valores negativos, já eu menciono o caso mais detalhado no item B, mas, no geral, aqui tem tantos pontos no primeiro e no terceiro quadrante que quando você fizer o produto entre as coordenadas e somar todos esses valores de todos esses produtos, essa soma, vou dizer assim, ó, vou usar um pouquinho da anotação, essa soma vai dar positivo, tá? A soma de todos esses produtos, tá? Deixa eu escrever isso melhor. A soma de todos esses produtos, xi vezes yi, nesse caso aqui, vai dar positivo, tá bom? Com i variando de 1 até n. Deixa eu escrever isso aqui, de 1 até n. Vamos dizer que eu tenho n pontos, tá? Então, nesse primeiro caso, no item A aí desse gráfico, essa soma desses produtos vai dar positivo. O que acontece nesse item B? A maioria dos pontos estão no quarto e no segundo quadrante. O que acontece com os pontos no segundo e no quarto quadrante? As coordenadas têm valores, um positivo e outro negativo, né? Os valores, né? Por exemplo, no segundo quadrante, os valores de x são positivos, né? No segundo quadrante aqui, o x é positivo e o y, como está na parte de baixo, é negativo. De modo que quando você pegar esse ponto aqui, chamar ele de x1, y1, esqueça um caso anterior, tá? Quando você fizer esse produto de peraí, x1 vezes y1, isso aqui vai dar negativo, né? Ele está no segundo quadrante, esse ponto. Analogamente, pontos que estão aqui no quarto quadrante também vão dar negativo. Então, se o seu ponto x, chama xj, yj, se ele está no quarto quadrante ou no segundo quadrante, o produto de xj vezes yj, esse produto vai dar negativo. De tal modo que quando você fizer o somatório, produto de todos esses pontos, xj vezes yj, com j variando de 1 até um certo m, esse produto vai dar negativo, esse somatório vai dar negativo, tá? Porque a maioria dos pontos moram justamente no segundo e no quarto quadrante. Beleza? Estamos só construindo aqui a ideia para a gente chegar na relação que quantifica essa associação entre essas duas variáveis quantitativas. Aí o terceiro caso que eu quero analisar com vocês é esse. Observe, parece que cada ponto aqui no plano cartesiano tem um correspondente aqui, né? Vou chamar esse aqui. Vou dizer que esse é o correspondente. O que é que acontece? Quando eu fizer o produto, eu olhando aqui para esse ponto, que é o x1, y1, e olhando para esse outro ponto aqui, que eu vou chamar de x2, y2, quando eu fizer x1 vezes y1, eu chamo de x1 e escrevo x1 vezes y1, e eu somar com esse x2 vezes y2, essa soma aqui vai dar zero, né? Meio que esse ponto aqui é o correspondente desse. Ou se não dá zero, dá algo próximo de zero. Mas nesse caso aqui eu estou pegando o x1 e o x2 assimétrico do x1, tá? O y1 e o y2 são iguais. Então, parece ter sempre um correspondente, né? Você olha para esse ponto, se você fizer o produto e somar com esse produto, parece que dá zero. Tem sempre um correspondente, ou se não for um correspondente, é algo próximo dele. Aqui é este. Aí eu estou marcando aqui errado. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui com esse aqui, parece que todo mundo tem um correspondente. De modo que quando você for fazer esse somatório dos produtos de xi vezes yi, com i variando de 1 até um k, quantidade de pontos, essa soma aqui ou dá zero ou dá muito próximo de zero. Geralmente vai ser próximo de zero, tá, esses valores. Nesse caso aqui, perfeitinho, os valores vão dar zero. Então, parece ser um bom caminho para a gente quantificar essa associação entre essas duas variáveis quantitativas. Fazer um produto das coordenadas, somar todos eles para todos os pontos, e aí a gente vai vendo se o valor for positivo, a gente parece ter um valor muito
positivo e distante do zero, né? A questão é como medir essa distância, já a gente vai tentar trazer os pontos para esse intervalo -1, mas se for positivo e um pouco distante do zero, a gente parece ter uma associação, parecem estar associados e são diretamente proporcionais. Negativo e distante do zero, associação inversa, né? E quanto mais próximo de zero, parece não haver associação. A ideia é essa. Bom, mas a gente precisa fazer com que esses números morem nesse intervalo de -1 até 1. Como é que a gente faz isso? Eu vou trazer um exemplo aqui que a gente apresentou no começo da aula, e a gente vai seguir um caminho para quantificar, chegando à quantificação dessa associação. Então vamos com calma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me interromper a qualquer instante, beleza?